Sejam muito bem-vindos. Iremos começar hoje o nosso devocional um pouco mais cedo, porque a gente tem um evento hoje, vamos trabalhar, mas a gente tem o nosso compromisso, que é o nosso Senhor Jesus, e a gente não pode deixar de estar aqui e cumprir, né, como os filhos obedientes, o que nos proporcionamos a fazer. Esses dias eu venho pensando muito, refletindo muito sobre o nosso devocional. E não sei se você lembra, Ju, quando a gente começou o nosso primeiro devocional aqui, nós perguntamos: quem é você, né, quando seu irmão não está? Não foi isso? Quem é você? Se você une pessoas ou você afasta pessoas? Quem é você como cristão? O seu compromisso como cristão? Essa pergunta para a gente nos fazer e refletir. Quem somos nós como cristãos? E eu venho orando ao Senhor, né? O Senhor vem me quietando. E a gente passa situações nas nossas vidas que é de testemunho, né, que a gente vem para testemunhar, que a gente vem para compartilhar com vocês, para crescer espiritualmente junto com vocês. E ver algumas passagens nossas, né? Eu até anotei aqui para vocês. A primeira é: dê com uma mão que a outra não veja. Quantas vezes a gente já se deparou em situações de um irmão, um amigo, um familiar nos pedir ajuda, socorro, né? E a gente tá ali pronto para ajudar. Falo como cristão, tá? Isso é muito importante. E a gente ajuda. E quantos de nós nos alegramos ao ver aquele irmão que estava ali caído, que o Senhor, naquele momento, nós fomos instrumentos, esteve de pé. Como é que fica o seu coração como cristão? Muitas vezes, nós vamos aos pés do Senhor e: Senhor, me ajuda. Senhor, acampa com teus anjos aqui, vem para perto de mim, meu Pai. E o Senhor nos estende as mãos. O Senhor nos dá livramento, bênçãos, cura, libertação, paz na alma. E quantas vezes o Senhor disse assim: eu quero tudo o que eu te dei, agora você me deve para sempre. Quantas vezes? Esse é o verdadeiro sentido de ser instrumento do Senhor. De dar com a direita que a esquerda não veja. De fazer o bem. De eis-me aqui. De ser instrumento. De trabalhar com amor. Hoje a gente começa o nosso devocional e eu venho agradecer ao Senhor mais um grande livramento, mais uma bênção que Ele nos deu essa semana. O quanto Ele é presente nas nossas vidas, o quanto Ele é amor e é cuidado. Então, eu olho para esse livramento dessa semana e eu digo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Jamais eu vou estar resmungando, Senhor, muito obrigado. Porque mais uma vez o Senhor se fez presente na minha vida, na vida dos meus. E eu te agradeço, Pai. E eis-me aqui, tua serva, para te servir, para aprender, para crescer, para curar, para ser curada. Eis-me aqui nesse trabalhar. Que hoje possamos olhar, né, para o outro, para o próximo, com amor, com o coração aberto, em paz,
sem cobrança. Olhar como Jesus, olhar com a compaixão, né, que o Senhor vem tanto nos ensinar, que Ele vem aqui nos ensinar do seu amor, que a gente quer tanto aprender, tem tanta sede. Que possamos ser cada dia melhores. E hoje a gente abre o nosso devocional. Vou pedir para a Ju ler aqui o nosso devocional. E essa é a minha mensagem de hoje. Eu não poderia deixar de abrir o nosso devocional, agradecendo ao Senhor, falando das bênçãos que a gente recebe, falando, né, que quando estamos disponíveis para o nosso próximo, os nossos irmãos, né, a gente se sente mais leve, mas que a gente não é melhor e que ninguém nos deve nada, que somos instrumentos do Senhor. Eis-me aqui. E hoje, dia 22 de junho, a palavra do Senhor vai no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele fala sobre, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, para onde você tem olhado? A grande maioria das pessoas vive apenas com a visão do natural, das coisas visíveis e contestáveis, por meio dos olhos físicos. Mas o fato é que é necessário enxergar além, pois Deus nos criou para viver nesse nível, para termos essa visão além do natural. Há um ingrediente essencial, a fé. É por meio dela que enxergamos o mundo com a ótica dos céus. Percebo que muitas pessoas vivem uma vida tão intensa na terra que acabam se esquecendo do que verdadeiramente importa. Ao ficarmos presos no natural, cedo ou tarde iremos nos encontrar sem perspectiva ou propósito. A Bíblia compara isso a correr sem alvo, a desferir golpes no ar, algo que por fim acaba sendo apenas desperdício de tempo. E a vida se torna dessa maneira se a vivermos sem fé em Deus. A fé é o combustível para acessarmos o sobrenatural. É por meio dela que nos achegamos a Deus e tomamos posse das promessas que Ele tem para a nossa vida. Quando eu era mais jovem, recebi promessas da parte de Deus de que Ele me usaria para fazer grandes coisas pelo reino. Todavia, naquela época, eu jamais conseguiria enxergar isso, pois eu era um garoto tímido e introvertido. Aquelas palavras aos ouvidos humanos pareciam loucura para mim, mas apliquei fé, pois sabia que se Deus prometeu, Ele cumpriria. E hoje vivo essas palavras. Deus Pai tem promessas para cumprir em você e por meio de você. Mas para acessá-las é necessário tirar o foco do natural. A partir de hoje, amplie sua visão, busque a porção que o Pai tem para derramar em sua vida. E simplesmente creia, porque se Ele prometeu, vai acontecer. A palavra-chave é: se não houver expectativa e fé, os céus não se abrirão. A palavra hoje fala sobre fé, né? Fé que é o texto fala aqui, né? O próprio livro de Hebreus ele dá exatamente o que é fé, né? Ele responde o que é fé, para a pergunta o que é fé. Ele fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é exatamente isso, é ter a certeza daquilo que a gente aguarda, daquilo que esperamos que aconteça, né? E a convicção daquilo que ainda não se vê. Então, muitas vezes a gente está pedindo algo ao Senhor, né? Mas às vezes sem fé, né? Pedimos por pedir, porque cremos que Deus é o Deus que pode cumprir sobre a nossa vida, que pode fazer a mudança, né? Que apenas uma palavra dele pode alterar tudo, pode mudar todas as circunstâncias. Mas não basta somente pedir, porque pedir sem fé é a mesma coisa que você está, como o texto falou, está enxugando gelo. Não vai para canto nenhum. É a mesma coisa que você soltar palavras ao vento.
Porque não basta somente falar. Se você não crê, não tem sentido isso, né? Tem um exemplo, até eu levei isso para na nossa célula de casais. Tinha uma irmã abençoada que ela vinha reclamando exatamente disso, que já vinha 6 meses, né, com problema na empresa dela. Sim. E que ela não via uma mudança. E a gente falando sobre fé. E ela falou, não, mas eu creio em Deus. E aí eu dei um exemplo de uma história que eu ouvi que fala assim, uma senhora, ela ia sempre ao culto, né? E num dos cultos o pastor fala, né? Olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, saia deste lugar para o outro, né? Se mova, e ele vai se mover. E ela lembrou, porque ela mora numa casa, né, onde em cima do monte, assim, no monte, tem uma vista linda. Ela disse que tem uma vista linda da casa dela, assim. Mas, de frente à casa dela, tem um monte. E ela diz, pô, se esse monte não existisse aqui, eu ia conseguir ter uma visão linda da minha varanda aqui. E ela vai e começa a orar. Fecha os olhos e começa, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode mover esse monte daqui, para que eu possa ver toda a beleza que o Senhor criou, toda a glória que o Senhor tem, e toda a natureza, tudo belo que o Senhor fez. Então, Senhor, que o Senhor possa mover o monte. Aí ela vai e abre os olhos. Quando ela abre os olhos, o monte continua no mesmo lugar. Aí ela fala assim, eu sabia que isso não ia acontecer. Eu sabia que isso não ia mudar em nada. Quer dizer, são só palavras em vão. Ela, de verdade, ela não acreditava naquilo que ela estava orando. E isso é algo que a gente tem que ter muito forte nas nossas vidas. Se você de verdade não crê no que você está professando, naquilo que você está clamando, nas suas orações, se você não crê no Deus que pode fazer o impossível, você nunca vai ver o impossível de Deus. Não é? Você tem que crer. A base da fé, né, que é dom de Deus, né? A palavra do Senhor fala que a fé é um dom dado por Deus. E essa base dessa fé é você crer, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo mostra, todo o cenário é um cenário de caos, de tristeza, de negatividade, mas Deus, Ele é conosco. Se verdadeiramente creres, nossos olhos verão o impossível acontecer, porque nosso Deus é Deus que cumpre, é um Deus que pode fazer tudo isso. Eu volto àquela passagem que eu acho tão linda sobre fé, da mulher do fluxo de sangue, né? Sempre estou falando dessa passagem aqui, porque fala muito de fé. Ela ouviu, Fabi, seja bem-vinda, Fabi. Ela ouviu que o Senhor ia passar, né, naquele lugar. E ela queria, de todo jeito, só tocar, né, no manto do Senhor. E é uma passagem muito linda, porque ela fala realmente da fé, né? Quando ela, no meio da multidão, se joga e toca nele, e ela toca nele, ele pergunta, né, no meio daquela multidão, com todo o amor, ele diz assim, quem me tocou? E todos ali querendo saber quem foi que tocou, né? E ela muito tímida, né? Muito sem saber o que viria pela frente, mas ela estava com tanta fé e ela disse assim, Senhor, fui eu que te toquei, com toda a humildade. E ele diz assim, vai em paz, porque a tua fé te curou. A tua fé, né, foi capaz, de mostrar, de ser testemunho para aqueles outros irmãos. A tua fé te curou. Veja que fé, que tamanho de fé linda dessa mulher. É exatamente isso. Porque naquela época, né, a mulher ela sofria de uma hemorragia, se eu não me engano, há mais de 12 anos, ela já tinha gasto muito dinheiro com vários médicos e não tinha uma cura, né? Era uma pessoa sozinha, porque era impura, não podia se misturar com os outros, né? Vivia isolada. E aí ela enfrenta toda aquela multidão, se arrastando. Ela fala, se eu tocar pelo menos na orla do seu manto,
eu serei curada. Ela acreditava nisso. E ele fala assim, né? Ele falou, quem me tocou? E os discípulos dele falam assim, Senhor, no meio de uma multidão dessa, todo mundo empurrando aqui, muita, né? Quase todo mundo aqui tocou. Eles não, mas me tocaram diferente. Porque de mim saiu virtude. Quer dizer, no meio da multidão, aquela mulher ousou tocar no Senhor, e porque ela, em fé, fez isso, ela recebeu a bênção, a cura, né? E Deus, ele nos traz nesse dia, nessa tarde, né? Para fortalecer a fé de muitas pessoas que às vezes não creem no que Deus pode fazer. Às vezes até creem, né? Mas de ouvir falar e não de verdadeiramente se lançar no chão, se arrastar e tocar, né? Ir atrás daquilo que acredita. E Deus, ele é um Deus fiel. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A gente tem que crer contra tudo e contra todos, porque é muito difícil, né? Imagina uma situação de doença, de emergência, de fatalidade. É uma situação de desespero, e a gente entende que nesses momentos, às vezes, a gente se desespera e esquece daquilo que Deus tem prometido para a gente, né? E na hora que a gente para e pensa, não, eu creio num Deus que pode fazer tudo, eu creio num Deus que pode mudar essa situação, e Ele faz. A gente viu um filme, foi nesse dia, sobre isso, foi sobre um filme até verídico, eu esqueci o nome do filme agora, infelizmente, mas ele fala da história de um casal, né, de um pastor, que a mulher dele, ela correndo na praia, leva uma paulada, né? Sim. No Rio de Janeiro, e ela também. Ela é internada. Filme agora. Eu lembro de toda a história, mas... também não me esqueci. E ela é internada, e ele, em todo o tempo, fala, minha esposa, ela vai aguentar, minha esposa tem força, Deus vai curar. Podem fazer os procedimentos que Deus vai curar. E ela, depois de passar quase 90 dias no hospital, ela é curada, e ela sai do hospital sem nenhuma sequela. E graças a Deus, até hoje vivem contando esse testemunho. E isso é o que é verdadeiramente fé. É você crer nos momentos críticos, difíceis, né? Eu gosto de dar testemunhos e vivências nossas. Sempre acompanho aqui as nossas redes, doutora Maria Cristina, e ela faz parte desse testemunho, né, desse milagre do Senhor. A minha filha mais velha, ela com 2 anos e meio, ela estava com uma febre, teve um resfriado muito grande, e a gente ia no hospital, aí um determinado hospital, é uma virose, e a gente entre umas 6 vezes no hospital, a menina com a febre alta ia para casa e voltava, ia para casa e voltava, e a pediatra dela em congresso, e eu disse, meu Deus, está errado, Senhor, está errado, me ajuda, e consegui falar com a pediatra dela, e ela disse, leve para outro hospital, lá está a minha cunhada, né, ela é chefe do setor de pediatria, e eu estou chegando no sábado pela manhã. E assim que a nossa filha dá entrada, né, que a minha filha dá entrada no hospital, um monte de médico em cima da minha filha fala assim, não, tem que ir para a UTI agora. E a minha filha foi para a UTI, ela estava com uma pneumonia muito grave, no outro hospital não tinham detectado, e minha filha foi para a UTI. E todas as vezes veio pneumologista, pneumologista pediátrica de LIP, grandes, e vinha dizer que ela não estava respondendo a medicação. E eu, em oração ali, eu dizia assim, Senhor, ela é tua, Senhor, tu me deste ela, e com muita fé. E eu me lembro que teve uma noite que eu falei com a minha mãe por telefone, minha mãe falou assim, minha filha, vamos levantar um clamor, né? O Senhor está contigo. E eu me lembro que à meia-noite eu me ajoelhei naquela UTI ali e clamei ao Senhor, clamei com toda a fé, com todo o meu amor ao Senhor, sabe? Quando eu acordei, estavam ali as enfermeiras chorando, e no outro dia a minha filha teve uma melhora. A pediatra dela chegou, que ela
ela sempre acompanha, ela chegou e disse, nossa, ela teve uma melhora assim, muito significativa, ela está respondendo a medicação. Se ela continuar assim, foi no ano de 2002, ela vai pro quarto. E a minha filha no outro dia, ela foi pro quarto. E eu passei o melhor dia das mães, foi voltar para casa e com a minha filha nos braços. O Senhor curou a minha filha, né? E quando eu falo de fé, eu sempre falo disso, desse acontecimento que me marcou demais. E tinha tudo ali para que eu entrasse muito jovem, em desespero, mas eu sentia, tinha fé no meu coração que o Senhor estava comigo. E eu acreditava que a gente ia sair dali. A gente entrou juntas e a gente saiu com a honra e glória do Senhor. E a palavra do Senhor ele fala assim, que é impossível agradar a Deus sem fé. Até peguei aqui o texto para você, não, eu creio, mas não tem fé, você não está agradando a Deus. A palavra fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Então, a fé, ela é um dom dado por Deus, e se você não tem ela, você não está agradando a Deus, porque você não tá confiando naquele que tudo pode, né? Como é que você tem um pai que você declara que confia, que você louva, né, cânticos, né, de amor e de confiança a Deus, e declarações que a gente faz em orações, mas na hora da prática, né, na hora de praticar essa fé, como aconteceu com Ila, naquele momento no hospital, ela entendeu, né, lembrou de que ela é filha de um Deus Todo-Poderoso, que cura, né, que liberta, que salva, que sara, né, e que não nos abandona em tempo algum. Deus, ele é um Deus de milagres, é um Deus dos impossíveis, é um Deus que tudo pode fazer, e mesmo quando as situações dizem que não, né, quando tudo fala que você não vai conseguir, que é o seu fim, que te levam a esse pensamento que muitas vezes são malignos, né, de desistir, de se entregar, né, de colocar a sua fé, de esquecer da sua fé e do seu Deus. Então Deus, ele fala que se você quer me agradar, você tem que ter fé. Nós temos que ter fé e acreditar que Deus, ele vai fazer tudo. Claro que Deus, ele faz tudo que Ele quer. Não significa que porque você orou e você clamou, Deus tem que fazer a sua vontade. Não, Ele vai fazer a vontade dEle. Mas Deus, ele pede que a gente clame ao Senhor, que a gente fale, que a gente demonstre essa nossa fé. Porque sim, Ele vai fazer. Ele muda situações, Ele transforma momentos, e esse é o Deus que nós cremos. Esse Deus que a gente tem que falar dele, que tem que declarar para todos possam fortalecer a fé de todos, né? Continuem na fé, continuem acreditando. Deus é o Deus que pode mudar todas as coisas, pode mudar todas as situações. Amém. Somente Ele pode fazer isso, né? E muitas vezes não depende da sua força, mas depende às vezes da sua fraqueza, né? Deus, ele fala assim, quando na verdade Paulo fala, quando eu estou fraco, é que eu estou mais forte. Porque essa força não é a nossa força, é a força que vem de Deus, né? Quando você não tem mais possibilidades, né, aí Deus mostra, né, o seu amor e a sua fidelidade a nós, e Ele vai lá e providencia aquilo que a gente precisa. Sobre fé, eu queria ler para vocês aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, até ele fala assim, uma coisa que até eu venho praticando isso. Se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Então que a gente creia verdadeiramente que o Senhor, Ele é o nosso pastor. É Ele conosco, é Ele permitindo, né? E que a gente tenha um coração mais brando e que a gente consiga estar aos pés do Senhor, buscando verdadeiramente. Não adianta eu fazer coisas, eu estar dentro da igreja, eu me empenhar na obra e eu fazer coisas que desagradam o Senhor. É como o Ju falou, que muitas vezes desagrada o Senhor, a gente está em busca, mas não tem fé. Isso desagrada a Deus. Então que a nossa oração hoje seja: Senhor, fortalece mais e mais a nossa fé. Senhor, me prepara, me lapida, me transforma, eu tenho sede de Ti. Vem, Paizinho, para perto de nós. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês a nossa live e dizer que nós, eis-me aqui, filhos obedientes, na fé, e mais uma vez gratidão ao Senhor pelo cuidado, pelo o amor derramado nas nossas vidas, e que a gente não desvie do olhar do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente continue tendo essa fé e olhando para frente, porque sempre é Ele nas nossas vidas. Amém? E buscando, né, assim, que Ila falou algo muito, muito importante. Se você tem fé, mas você não demonstra essa fé que você tem através de obras, né? Natasha pediu para participar. Ah, Natasha, vamos sim. Para participar. Tá. Acho que como é que tá? Ver solicitação, deixa eu ver aqui. Sim, acho que daqui a pouco ela entra. Colocar ela. Até enquanto a Natasha está entrando, como ele estava falando, a fé, sim, acho que ela também está entrando. Acho que ela saiu. Natasha saiu, foi. A fé sem obras, ela é morta. Exato. Então, até a palavra do Senhor fala aqui em Tiago 2,26, ele fala assim: porque assim como um corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Verdade. Então, não adianta você somente, eu creio em Deus, mas você tem feito algo para o reino, você tem profetizado, você tem levado a palavra, você tem ajudado, você tem demonstrado essa fé. Eu creio que Deus, que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz para me salvar, para me libertar dos meus pecados. Tá, mas esse crer tem dado frutos, né? E só pega um gancho, quando ele fala assim, eu creio, você tem ajudado, é o que a gente falou no começo da live aqui, né? É você dar com a direita que a esquerda não veja, né? E quem é você depois, quando você vê, nossa, você não foi você, não é você, não é para engrandecer você, você é o instrumento do Senhor. Você tem sido obediente, né? Você estava ali, mas não é sobre exaltar você, sim, exaltado seja o nome do Senhor. É para exaltar a obra do Senhor. Então, que você seja um instrumento dele. Entenda que nós aqui não somos melhores do que ninguém, né? Estamos aqui como filhos, né? Como obedientes ao Senhor e para ajudar e ser instrumentos. Isso precisa ser muito bem entendido na vida do cristão. Eu acho que quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente consegue entender, né, do que está aqui na palavra. A gente vem, não, realmente eu estou aqui, estou na palavra. Porque é isso, é fé, né? Todo esse amor, todo esse amor, toda essa conduta, esse caminhar, só se resume ao que a gente acabou de ler, a fé que a gente tem ao nosso Deus. Então a gente tem a fé que Ele veio para nos salvar, né? Que Ele morreu por nossos pecados e que a gente seja pelo menos um pouco. Natal, gente, ai, me sentou de novo, é bem-vindo.
que a gente seja um pouco disso, como cristão, né? E que a gente verdadeiramente se dispõe a ajudar um ao outro. Eis-me aqui, seja amor. A busca do entendimento do que Deus tem para nós passa por exatamente isso. Você entender quem é você no reino, quem é você no meio da multidão, né? Qual é o teu papel e, e assim, depois de ter sido resgatado por Deus, como nós somos, né? Aqueles que são cristãos, depois de termos sido resgatados, temos agora a nossa obrigação de cumprir o ID de Deus, pregar o Evangelho, falar da palavra do Senhor, através de várias formas que você vai ter através em comunhão com Deus, mas usar dessa fé. Né? Eu creio, por crer, eu falo. Né? Não adianta, eu creio e por crer eu calo. Não. Sim. Tem que ser ao contrário. Eu creio e por crer eu falo. Eu declaro. Eu uso da minha fé. Eu compartilho. Né? Eu participo da fé dos outros junto comigo em reuniões, como a gente participa de célula, mentoreio, né? E todo tipo de reunião familiar, que você possa compartilhar essa fé, que é maravilhosa. De entender que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Se ele vive em mim, eu não sou mais a mesma pessoa e eu tenho que declarar isso, eu tenho que expor, né? Expor de verdade o que você é em Cristo. E que a gente possa ter esse entendimento, que amplie a sua visão. Entenda que você não é mais na multidão. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do Altíssimo. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. A palavra do Senhor fala assim, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos isso. Como filhos, usamos da nossa fé e declaramos o quanto Ele é maravilhoso sobre a vida de todos nós. Amém. Então, que Deus abençoe. Raquel, bem-vinda, Raquel. A médica muito honrada aqui, ó. Amo, doutora Raquel. Então é isso, meus amados irmãos. Que Deus abençoe vocês. Verdadeiramente, que tenham um domingo abençoado. Né? Que o Senhor proteja, acampe com os anjos dele no lado de cada um de vocês. E hoje a gente não conseguiu fazer, a gente faz as nossas lives no Conectado com Deus Pai. Hoje não conseguimos, mas a gente tem aqui o outro Instagram e graças a Deus deu certo. Então, que Deus nos abençoe. Beijão para todo mundo. Aqueles que chegaram já no finalzinho aí, mas a live ela fica gravada, então depois vocês podem assistir, né? Sério. E aqueles que vão assistir a live, que ela seja mais uma vez instrumento de bênção para a vida de vocês, porque tem sido para as nossas vidas, né, minha Juquinha? A gente tem curtido muito esse momento.